E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vamos resolver mais uma questão do Enem? Então, essa questão aqui é do Enem 2020, né? Do caderno 5 amarelo, e é uma questão de cinemática, né? De física, mais especificamente de cinemática. É uma questão teoricamente simples de resolver, e aqui eu vou tentar explicar para vocês de uma forma simples de como resolvê-la, tá bom? Eu vou ler aqui o enunciado, é a questão 122, tá? Então, o enunciado diz o seguinte: você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida, indicados pelas letras O, A, B e C, conforme a figura. Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros. Então, aqui ele já dá essa informação que a distância entre cada semáforo é de 500 metros. Okay? Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, um veículo que está inicialmente parado no semáforo O, tipicamente parte com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado, até atingir a velocidade de 72 km por hora, e a partir daí prossegue com velocidade constante. Você deve ajustar os semáforos A, B e C, de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los, para que ele não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento. Considerando estas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O, os semáforos A, B e C devem abrir, respectivamente. Então, você tem esse conjunto de semáforos separados por uma distância de 500 metros e você quer programar eles para eles abrirem no momento em que você esteja a 100 metros de cada um. De forma que, se você estiver parado no semáforo O e esse semáforo abrir, você pode passar por todos os semáforos sem ter que parar de novo. Né? As informações que eles dão aqui são as seguintes, que inicialmente, né, a velocidade inicial, se você está parado, é zero, né? Nesse ponto aqui, velocidade inicial no ponto O é zero, e aí você começa a acelerar com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Daí, quando a sua velocidade, quando você junta a velocidade inicial e essa aceleração por um determinado tempo, até que sua velocidade atinja 72 km por hora, o carro passa a se mover com velocidade constante. Então, nesse momento aqui, a aceleração, eu vou colocar aqui a velocidade 1 e a aceleração 1, né, que aqui é 0, é igual a 0, tá? Ou seja, o carro começa com a velocidade 0, acelerando com essa aceleração constante, até atingir essa velocidade. Quando atingir essa velocidade, ele para de acelerar e começa a viajar com essa velocidade aqui constante. Tudo bem? Uma coisa que a gente já vê aqui de cara é que a velocidade está em km por hora e a aceleração está em metros por segundo ao quadrado. Então, geralmente, a gente trabalha com metros e segundos ao invés de quilômetros por hora. Né? E, além disso, a gente vê que o tempo aqui nas respostas está em segundos. Então, a gente vai ter que converter essa velocidade aqui de km por hora para metros por segundo. Como é que a gente faz isso? Né? Se vocês lembrarem, né, de km por hora para metros por segundo, você basicamente tem que dividir isso daqui por 3,6. Tá? Então, a velocidade em metros por segundo é igual a 72 dividido por 3,6 metros por segundo. Mas a gente sabe que 36 vezes 2 é 72, tudo bem? Então, 72 dividido por 3,6 vai ser igual a 20, né? Então, 20 metros por segundo. Então, daqui é uma continha fácil de se fazer. Beleza? Ok, então a gente já tem o que a gente queria aqui, que é a velocidade em metros por segundo. Né? Se você não lembrar que que aqui você tem que dividir por 3,6, né, você pode checar rapidamente. Né? Se 1 km por hora é igual a quê? 1 km, quando você transforma por metro, você basicamente tem que 1 km são 1000 metros, certo? E hora, você transforma em segundo, como é que você faz isso? Você sabe que cada hora tem 60 minutos, e cada minuto tem 60 segundos. Então, você multiplica aqui, e aqui você tem segundos. Então, esse daqui é basicamente 1000 dividido por 3.600 metros por segundo. E isso daqui, obviamente, você pode cortar esses dois zeros aqui e passar o 10 dividindo pelo 36, você vai ter que 1 dividido por 36
que é dividido por 10 metros por segundo. Isso daqui é 3,6, certo? Então, basicamente, 1 km por hora é igual a 1 sobre 3,6 metros por segundo. Então, toda vez que você tem km por hora, você divide por 3,6 para obter a mesma velocidade em metros por segundo. Beleza. Então, o que eu quero saber aqui é o seguinte, é o tempo que esse carro vai estar percorrendo até que o semáforo da frente, né, ele abra, ele se torne verde. Tudo bem? Então vamos iniciar com o primeiro semáforo. Tá? No primeiro semáforo, a velocidade inicial é 0, como a gente vê aqui, e aí ele começa com essa aceleração. Tudo bem? E aí, até um certo momento, que a velocidade final é 72 km por hora, ou seja, 20 metros por segundo, e a aceleração para. Então, como é que a gente relaciona a velocidade com a aceleração? Né? A gente tem essa equação aqui, se vocês lembrarem, que é a variação da velocidade com aceleração constante, né? Certo? Que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Vocês lembram dessa? Beleza, então é isso, né? Você usa essa daqui e você vai ter o seguinte. Se você usar para esse primeiro caso, ele sai com a velocidade inicial e você sabe que a velocidade final vai ser esse momento onde tem 20 metros por segundo, tá? Você tem aceleração, então você quer achar o tempo. Quanto tempo demora para esse cara atingir essa velocidade? Então, você faz aqui, basicamente, que o tempo vai ser igual ao quê? A velocidade final sobre a aceleração, ou seja, para atingir 20 metros por segundo, esse cara vai demorar 20 metros por segundo dividido por 1 metro por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então, vai ser 20 segundos. Vou marcar aqui em vermelho. Então, esse carro, o que acontece? Ele parte do semáforo O e ele se desloca por um período de 20 segundos com essa aceleração aqui, até que a velocidade se torne constante. Beleza? Mas a gente não sabe ainda qual foi a distância que ele percorreu aqui, né? É isso que a gente vai querer saber em seguida, né? Porque a gente sabe que o próximo semáforo vai abrir quando esse cara percorrer 400 metros, ou seja, estiver a 100 metros do próximo semáforo, que é o semáforo A. Então eu quero calcular essa distância que ele percorreu nesses 20 segundos. Mas isso é muito fácil, né? Porque a gente tem todas as informações necessárias aqui. A gente tem a aceleração e o tempo, além da velocidade inicial. Então a gente usa aquela fórmula do movimento retilíneo uniformemente variado, ou a fórmula do sovietão, né? Que S é igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Tá bom? Então, qual é a posição inicial? A gente considera que a posição inicial aqui é 0, então aqui já vai para 0. A velocidade inicial aqui também é 0. E aqui a gente tem a aceleração, e o tempo é esse daqui, de 20 segundos, né? Que é o tempo que ele se movimentou com essa aceleração constante. Então, esse percurso aqui foi um total de 1 meio de A, que é a aceleração, deixa eu substituir aqui já, que é 1, vezes o tempo ao quadrado. O tempo ao quadrado é 20 ao quadrado. E tudo isso aqui vai dar em metro, né? Como a gente está usando aqui metro por segundo em todos os lugares, né? A distância em metros e o tempo por segundo, a gente vai notar que isso daqui vai dar em metro, né? A gente pode checar, obviamente, substituindo todas as unidades corretamente. Mas, enfim, quanto é que dá isso daqui? Isso daqui vai dar 20 ao quadrado, que é 400, dividido por 2. Então, são 200 metros. Então, daqui para cá, ele percorreu 200 metros. Mas a gente quer que o próximo semáforo abra quando ele esteja a 400 metros de distância, na verdade. Então, ele vai ter que percorrer mais 200 metros aqui para que o semáforo abra. Tudo bem? Então, já se passaram 20 segundos e o semáforo não abriu, porque ele ainda está longe. E aqui, obviamente, são 100 metros do próximo semáforo. Tudo bem? Então, a gente vai calcular quanto tempo demora para esse cara percorrer os próximos 200 metros. Só que aqui o movimento é diferente, né? Nesse momento, ele para de acelerar. Ele parou de acelerar e agora ele tem a velocidade constante de 20 metros por segundo. Então, a gente tem uma relação semelhante com essa daqui, que é a fórmula do sorvete, né? Do sorvetinho, talvez. Que é o S igual a S0 mais a velocidade, que é a velocidade constante agora, vezes o tempo. Tá? Então, qual é
Qual é a localização final dele? Vai ser aqui, né? E aqui é 400 metros. A gente considerou que aqui é 400 metros, né? 200 mais 200. Então a gente coloca aqui a posição final dele é 400 igual à posição inicial. Qual é a posição inicial? A gente está considerando aqui 200, né? Mais a velocidade que a gente calculou, que é 20, vezes o tempo. Então agora a gente só precisa calcular esse tempo aqui. Quanto tempo demora para isso acontecer? Tudo bem? Então 400 menos 200 vai dar 200. Então é 200 igual a 20 vezes o tempo, né? Então isso vai com isso daqui e vai dar basicamente que o tempo necessário é 20 sobre 2 segundos, ou que o tempo vai ser de 10 segundos. Então esse cara ele vai demorar 10 segundos nesse próximo trecho de 200 metros. Não é isso? Isso mesmo. Então, no total, para sair desse ponto O até e percorrer 400 metros, ele demorou um tempo total de 20 segundos para o primeiro trecho com aceleração, mais 10 segundos para o segundo trecho de velocidade constante, igual a 30 segundos. Após 30 segundos, ele alcança esse ponto aqui, que é 400 metros de distância do primeiro semáforo e 100 metros de distância do próximo semáforo. Então é nesse momento que a gente quer que o semáforo abra, e o semáforo abre aqui após 30 segundos. Então a gente olha aqui na resposta, quantas alternativas dão 30 segundos para o primeiro semáforo abrir? Apenas uma, né? Então não tem outra alternativa, não precisa calcular os outros tempos, né? Porque só uma dá 30 segundos. Na verdade, você vê aqui que cada alternativa é diferente, então a partir do momento que você tem a primeira, você automaticamente deve ter as outras respondidas, né? Então isso simplifica bastante o resto da questão, né? Já está resolvido, na verdade, né? Você não precisa checar, principalmente porque você não tem tempo de checar tudo, né? Então, é basicamente isso essa questão, né? O que você precisa aqui no final das contas? Você precisa converter, primeiro, velocidade de km por hora em metros por segundo. Então, divide por 3,6, tem que lembrar disso, ou então você consegue calcular. E aí você vai precisar dessas formulazinhas de cinemática, né? Que relaciona a velocidade com a aceleração. Você vai ter a fórmula do sorvetão, né, que é a fórmula do movimento retilíneo uniformemente variado, né, quando você tem uma aceleração constante. E você também vai ter a fórmula do movimento retilíneo uniforme, onde a aceleração é zero, né, e você tem uma velocidade constante. Então, lembrando de tudo isso, você consegue resolver essa questão, né? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram aí da resolução e se vocês acham que ajudou a esclarecer algumas dúvidas que vocês poderiam ter, dá um like aí e segue o canal, beleza? Se inscreve aí. Valeu, abração.